Olá pessoal, então dando continuidade aí nessa aula, né? Parei ela para não ficar muito extenso, eu tinha dado um stop nela ali para não estender demais o tema. O tema que a gente vai tratar agora é um tema bem rápido, a gente vai falar um pouco sobre o BDI, né? No orçamento, né? Sempre que a gente faz um orçamento, a gente precisa computar o BDI, né? Que seria as despesas, bonificação de despesas indiretas. É aquilo que não envolve dentro diretamente da obra. Então nós temos ali as despesas diretas, né? Que seria o material, mão de obra, muitas coisas que está voltada à obra, você tem que computar, né? Então, muitas vezes quando a gente faz um orçamento, é comum a gente pensar no orçamento, pensar, primeiro que vem na cabeça é tijolo, quanto de tijolo eu vou gastar, né? O cliente sempre pensa dessa maneira. Ele não pensa assim, poxa, espera aí, mas o tijolo, tá, tudo bem, tu vai lá, compra o tijolo, o milheiro de tijolo, digamos que está ali R$ 1.700, o milheiro, você vai comprar ali o milheiro, vai R$ 1.700. Tá, mas tem uma despesa a mais. Quando o caminhão vai lá entregar, ele cobra um frete. As pessoas às vezes não avaliam, né, esse custo do frete. Ah, mas é 30 pila, R$ 40, é barato o frete, então não, mas vai fazer uma diferença, porque não é uma vez só que esse caminhão vai na sua obra. Então ele pode ir centenas de vezes ali. Imagine esses R$ 40 vezes 100. Né? Então você vai gastar um pouco, muito mais. É uma despesa ali que muitas vezes você não computa no seu orçamento, mas ela é uma despesa do seu orçamento. Então, e dentro desse próprio orçamento, a gente tem as nossas despesas indiretas, que é o custo que não está diretamente ligada à obra, mas está ligada a ela de forma que você tem o custo. Por exemplo, você tem seu escritório, você usou seu escritório para gerenciar essa obra, então tem o custo do seu escritório. Não vou dizer que todo o custo do seu escritório está voltado a essa obra. Lógico que você tiver só ela, seu escritório todo está voltado a ela. Então o custo do seu escritório está sendo pago por essa obra. Então você precisa fazer essa diferenciação e computar isso no seu orçamento. Um exemplo bem prático, né? Eu, quando eu tinha minha construtora, eu tinha um controle do custo do meu escritório. Então eu tinha lá vários funcionários e tinha as obras lá fora. E aí o que acontecia? Muitas vezes eu não sabia, né? Não conseguia gerenciar. E aí, de repente eu tinha minha secretária e falei para ela, a partir de hoje nós vamos transformar a nossa empresa em duas. Nós vamos ter a turma projetos e a turma construtora. Então nós vamos separar. A turma projeto não pode pagar as contas da turma construtora e a turma construtora não pode pagar as contas da turma projeto. Então eu consegui diferenciar isso, né, de uma maneira mais prática para mim saber. Mas o que acontecia? Eu cobrava da turma o serviço da turma projeto, assim como a turma projeto cobrava, né? Da turma construtora cobrava da turma projeto. E aí a gente tinha tudo encadernado, tudo anotado, tudo, né, as planilhas, tudo, onde a secretária gerenciava tudo isso. Então eu sabia quanto que a turma recebia, né? Tinha um valor que a turma tinha que a construtora tinha que pagar para a turma e projeto. Então foi uma coisa que eu criei dentro do meu escritório, para quê? Para mim saber se qual empresa estava dando lucro, qual estava dando prejuízo. Né? Eu acho que então de repente eu criei mais uma empresa lá dentro que era uma locadora, né? Que não tinha nada a ver com as duas, mas por exemplo quando a turma pegava um rompedor lá, opa, tinha que pagar. Então a Roberta, minha secretária, fazia a requisição e cobrava da turma, descontava lá da turma construtora o uso do rompedor. Assim como a turma, qualquer serviço que era tudo separado, a gente tinha um controle do nosso custo. E esses custos, como eu falei, esses custos eram indiretos dentro da construtora. Mas eu considerei separar justamente para a gente saber que tem esse custo. Então o que é o BDI? O BDI é justamente isso. É você tem lá o seu estagiário. Ah, ele não, você não vai colocar o serviço dele, né, dentro do orçamento? Poxa, tem, né? Então tem o custo de manter o seu escritório para você ter essa construir a obra. Então tudo isso você precisa contar. Outro exemplo também, eu sempre brincava com minha mãe, né? Ela fazia pamonha para vender. E aí ela cobrava muito barato, né? Pra mim ela cobrava lá R$ 2,50 uma pamonha. Eu falava, tem que cobrar mais. Ela falava, não, porque não dá despesa. Eu falei, como não dá despesa? Eu falei, um dia eu conversando com ela, ela falou, não, porque. Eu falei, olha quanta despesa a senhora tem. Eu falei, não tem despesa nenhuma, porque teu pai pega as lenhas lá nas obras, sobra de lenha que tem nas obras e traz, a gente queima, a gente não usa gás. Tudo bem, não usa gás. O que mais, mãe? Ah, porque. Tá, e ela começou a falar assim, bem simples. Ah, a gente compra o milho e rala e faz. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, ó, pra senhora ver quanto custa isso. A senhora falou que pega a lenha lá. Tá, mas vai alguém buscar. Ou o pai paga um frete. Ah, paga. Então, quanto custa esse frete? Tem que ser computado no valor. A energia elétrica a senhora gasta aqui com o moedor? Tem que computar. Ela fala, mas aí tem que. Eu falei, tem que computar a água que a senhora usa, tudo. A senhora termina de fazer as pamonhas, tem que limpar todo o ambiente, tem que lavar, gasta um monte de água. E aí vem o principal, né? Quanto que a senhora gasta de tempo? O valor da sua mão de obra.
e para vender isso. E aí ela viu que realmente, né, era barato demais a pamonha dela, estava levando prejuízo, mas mesmo assim, infelizmente, ela não aumentou o preço, né. Eu falava para ela para cobrar uns R$ 5 as pamonhas, mas ela não teve jeito. Né? Mas infelizmente as coisas, né, para nós que vamos trabalhar na área da construção, se fizer isso, nós falimos. A gente se quebra. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né, com a questão do BDI. É muito importante a gente saber isso. Então o BDI, a bonificação de despesas indiretas, é mais conhecida pela sigla BDI, né? É o indicativo do lucro da obra. É associado aos tributos e às despesas indiretas, como o engenheiro, o mestre de obras, o encarregado, a equipe administrativa, o escritório, água, luz, internet, plotagem, tudo que você gasta que está envolvido naquela obra. Então, você tem que ter esse controle. É o percentual que varia de acordo com o tipo de edificação e o tempo que a obra leva. Sendo assim, né, o BDI determina o preço final que você vai, né, vai fazer o somatório dos custos diretos com os custos indiretos e vai saber, né, qual é o seu lucro. Então, assim, dentro do regime público, a gente quando faz um orçamento público para licitação, a gente tem um BDI limitado, né? Por exemplo, hoje o BDI está em torno, a gente sempre computava 25%, ele é em torno de 27,5%. É o lucro que a construtora vai ter. Então ela tem que fazer o orçamento dela, né, e colocar todas as despesas diretas ali, material, mão de obra, tudo, e fazer o custo do BDI. Ela tem que apresentar o BDI mostrando que o lucro dela vai ser 27,5%. Então ela tem que colocar, mostrar né, no orçamento dela tudo isso. Se ela não fizer isso, ou se ela colocar um valor exorbitante, ela pode perder a licitação ou pode ser desclassificada. Então a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente faz uma obra privada, as empresas, né, elas fazem, né, é uma coisa que você não pode ir simplesmente na questão de dizer, vai custar tanto, né? Então, como vocês já viram nas aulas de orçamento que eu passei para vocês, você tem lá, você faz um orçamento estimativo, quanto vai custar para fazer uma casa de 100 metros? Você pega lá o cubo e diz, é 2 mil, vai custar 200 mil reais. Tá, mas e todas as despesas? Você tem depois que colocar na ponta do lápis. Você não pode chegar para o cliente e fazer assim, não, eu vou fazer a tua casa aí, eu disse que era 100 mil, eu vou fazer por 100 mil. Muitas vezes pode ter lucro, mas se você não computar tudo isso, você vai ter um prejuízo muito grande. Então tem que tomar esse certo cuidado para a gente não fazer muita coisa ruim e acabar se perdendo nos nossos orçamentos. Então, como eu já falei para vocês, né, o BDI, a definição dele é bonificação de despesas indiretas. Ele é o mais conhecido como BDI mesmo, a gente sempre fala em BDI, né? Ele é o indicativo do lucro da obra, né? Ele está associado a todas as despesas indiretas ali, o custo do mestre de obra, engenheiro, tudo aquilo que eu já falei, ele está associado. Então, às vezes, tem empresas que elas são bem rígidas na questão do BDI, até de descontar ali o lápis que é usado, né? Eu acho que quanto mais preciso você fizer o BDI, mais vai ser assertivo o seu lucro. Então essa porcentagem do BDI a gente tem que tomar um certo cuidado. Então, tá aqui, né, o BDI, a gente tem que, ele está ligado à administração central, né, o que é a administração da obra. Você tem o seu escritório, né, a sua empresa, né, construtora, você tem lá o seu escritório, mesmo que você tenha um funcionário, mas você tem uma administração central que vai gerir, né, tem lá uma despesa de telefone, de internet, de água, de luz. Tudo isso vai ser gerido pelo lucro que você vai ter na sua obra. Tem os seguros e as garantias que você vai ter, né, que você pode contratar. Tem as contingências de pessoal, despesas financeiras, né? Muitas vezes a gente esquece, mas para você ter uma conta no banco, você tem que pagar, né? Não é de graça, o banco te cobra. Então tem despesas financeiras, tem a remuneração dos seus funcionários e tem os tributos, né? Tem imposto, você tem uma carga muito grande de imposto. Quando você chega no final da obra, você tem que pagar o ISS. Quando você vai começar a obra, você paga o ISSQN. Então você tem o alvará da sua empresa, você tem ali o INSS do funcionário, tem PIS, tem PASEP, tem muita coisa que você precisa ter no papel. Então você tem que tomar esse certo cuidado. A gente vai ver a aplicação do BDI ali no decorrer da formatação, da criação de um orçamento. A gente vai colocar em prática essa questão do BDI, onde vocês vão poder ter uma visão melhor do BDI. Mas lembre-se, o BDI é o teu lucro, né? A gente pode falar assim, mas ele está envolto de tudo que é despesas assim, diretas da sua obra. Então não podemos esquecer isso. E também temos ali a curva, né, ABC. A curva ABC, ela está ligada ao orçamento diretamente. É uma coisa que a gente precisa também fazer uma análise. É o ideal que você faça análise. Como que funciona essa curva ABC? A curva ABC ela vai trabalhar da seguinte maneira. Você tem dentro da sua obra, você tem ali um material que você
vai usar, tipo assim, ele vai estar, o valor dele, né, em percentual, ele tem um percentual muito grande dentro da obra, dentro do orçamento teu, digamos assim, que o aço, na sua obra, você vai fazer uma casa, e o aço, ele, de toda a sua obra, ele é 20%, digamos, o custo da obra. Então você tem que ter um certo cuidado quando você for negociar o aço. Se você pegar um dinheiro, o ideal é que você compre diretamente o aço. Né? Antes mesmo de comprar qualquer outro material, você já procura pegar o aço. Por quê? Esse aço vai influenciar no seu orçamento. Se você conseguir um preço melhor no aço, você vai ter um lucro maior. Então a curva ABC é uma ferramenta que indica quais insumos, né, materiais e mão de obra representam um impacto no valor final. Por isso ela se divide, né? Nós temos a curva ABC, que é o que é? O A é os itens que mais impactam no seu custo total do seu orçamento. A classe B, né? Por isso que é curva ABC, a classe B é os itens que apresentam um impacto médio no custo total do orçamento. E o C é os itens abaixo do impacto, né? Não tem tanta diferença se você comprar eles primeiro ou depois, não vai fazer diferença. Agora nós temos itens que o ideal é que você compra. Um exemplo, né? Cito eu mesmo como exemplo, que quando eu tinha minha consultoria eu fazia isso. Né, eu cobrava, né, quando eu pegava uma obra para ser executada, eu colocava dentro do meu orçamento, eu colocava para o cliente, eu recebia 30, né, meu contrato era 30% do valor da obra na entrada. O restante eu parcelava para o cliente, o restante o cliente me pagava, né, eu projetava ali 150 dias, então cada 50 dias o cliente tinha que me pagar outra etapa da obra. Eu não ficava recebendo toda semana, né, eu tive clientes que, graças a Deus, o cara chegou e me pagou a obra inteira, né. Então foi até uma preocupação que eu tive que correr, comprar muita coisa, porque o dinheiro desvalorizava, né? E, poxa, o material estava aumentando, eu tinha que comprar, né? Foi assim uma coisa que tem material que não dá para eu comprar tudo de uma vez, por exemplo, o cimento. Não dá para eu chegar lá na loja e falar assim, me manda 500 sacos de cimento na minha obra. Um que eu não vou ter lugar para guardar e outro que esse cimento pode estragar. Então a gente tem que ter essa preocupação, né, de usar bem esse dinheiro. E como que a gente faz? Usando a curva ABC, né? Então por meio dessas informações é possível verificar quais materiais, né, os insumos, a mão de obra, precisam ser mais bem negociados e quais demandam maior atenção. Uma coisa que fazia, por exemplo, principalmente nessa obra que o cara me pagou toda a vista, eu comprei todo o aço, não só para a obra dele, mas comprei para outras obras que eu tinha. Né? Eu tinha mais 2 obras para começar, fui lá e comprei todo o aço, fiz os projetos estrutural rapidamente e já comprei todo o aço, porque o aço estava aumentando, então eu levei um lucro ali, porque o aço representava mais de 25% do valor da obra. E aí eu comprei o aço e comprava o cimento à vista. O cimento para todas as obras era à vista. Então, quando eu tinha muito dinheiro, né? E aí, poxa, facilitou. Então eu tive um poder de negociação com meus fornecedores de comprar, né? Eu comprei na Districal, fui ali, fechei com eles na época, para eles me entregar o cimento. Toda semana eu queria 15 sacos de cimento, né? No caso, para cada obra, então eles me traziam ali os 45 sacos de cimento. E eu demandava, né? Então tinha lá meu mestre de obra que passava para mim, Miguel, manda cimento para tal lugar. E aí eu deixei tudo, fui lá, paguei à vista para eles, nem foi à vista, foi antecipado, para eles manterem o preço do cimento para mim. Né? Então tem coisa que a gente precisa ver. Então muitas vezes o material de acabamento também, né? Foi uma preocupação minha. Né? Das minhas obras eu não fornecia o material de acabamento, mas eu me preocupava, porque isso gerava um custo. E eu passava para o meu cliente, né, também isso, porque no final as coisas poderiam complicar ali e o valor do meu orçamento podia estourar só nessa falta de atenção na curva ABC. Então nós vamos ver também essa questão da curva ABC, mas no decorrer, né, numa aplicação prática, nós vamos fazer aí, desenvolver os nossos orçamentos. Agora nas próximas aulas aí a gente vai começar a botar a mão na massa, vamos começar a desenvolver os orçamentos e aí nós vamos aplicar aí, calcular o BDI, vamos calcular, ver a estimativa da curva ABC, fazer um estudo dela e aplicar isso para vocês entenderem, né, de forma prática como é que funciona. Ok, pessoal? Então a gente vai só colocando para vocês, né, um pouco mais. No decorrer agora das nossas aulas, elas vão se tornar um pouco mais práticas. Né? Lógico que nós estamos aí em aulas online, eu digo prática, porque vocês vão colocar a mão na massa. Eu vou passar para vocês, já tem a atividade que já está pronta para você fazer um orçamento. Vou passar agora mais algumas videoaulas. E essas videoaulas vão estar ali mais no desenvolvimento do orçamento em si, beleza? Então ficamos aqui e até a próxima.